Vem aqui, Godoy, fazendo um favor. Pode vir aqui. Vem cá. O Godoy vai analisar aqui a única coisa que vocês, torcedores do Internacional, o raio que o parta, pra mim, a única coisa que vocês têm o direito de reclamar é isso. Em relação aos lances polêmicos contra o Corinthians, o Godoy também vai explicar. Porque a gente tem que fazer futebol e quem tem que comenta jogo, eu sou corintiano porque eu sofro. Mas eu não posso deixar de falar que é um absurdo expulsar o Bruno Henrique num lance que nem falta foi. E que eu vi isso. Aí eu quero perguntar pro Godoy. Solta o lance, devagar, slow motion, pro Godoy analisar. Aí, ó. Não, não é esse. Mas, Não, esse é o primeiro cartão. Não, tudo bem. Isso aí, tá bom. Mas é o lance... Se foi merecido... É, foi gente, merecido. não é esse. É um cartão muito Não, rigoroso calmo, no tá momento, tudo certo. mas foi o árbitro optou por mostrar o cartão. O primeiro cartão, se é rigoroso ou não, se foi merecido ou não, é um alerta para o jogador continuar jogando, sabendo que ele está... Que ele corre o risco. Ele não pode fazer nada para outro amarelo. Nada para outro amarelo. Amarelo esse. Ele vai no pé do adversário. Vamos lá, esse Nesse é o lance. lance aqui... Para o lance pra mim aí. Nesse lance, ele não toca no jogador do Corinthians. Que é o Ranieri. Ele não toca no jogador do Corinthians. Acabou sendo punido com cartão amarelo, segundo amarelo e, consequentemente, vermelho. Isso, vocês todos que fazem aí do Internacional... Tá aí o lance, Godoy, ó. Nem encosta. Nada. Não foi absolutamente nada. Simulação. Solta aí devagar aí. Simulação. E a simulação acontece e acontece quase na frente do banco do Corinthians, né? Então você vê, só que você falou aí o negócio de reclamar quando perde. Todo mundo quer que a arbitragem erre. Aí, Todo mundo quer que a arbitragem erre. Vamos lá, volta só esse lance aí, gente. Eu não quero mais. Mas eu quer só que quero erre. esse. Quer que erra a favor, né? Então você vê se o Dorival Júnior foi ali e falou assim: ô, seu juiz, não foi nada, não expulsa não, não foi nada. Né? Olha só, aonde tem um toque aí, Godoy? Aonde encosta o Bruno Henrique? Não toca. Não foi falta. Não tocou no jogador do Corinthians. E aí vocês aí que são comentaristas, vocês deviam dizer isso. Vocês que são apresentadores, vocês deviam dizer isso. Esse é o... E aí pode ser um lance crucial para o jogo, que você tira um jogador importante. Sim. Tá, aí eu discuto Pode isso. interferir. Mas ó, ó o pé, onde tá o pé? Fala aí, Godoy, por favor. Ele poderia punir o jogador que está dando o carrinho lá por trás, né? Isso. Não o Bruno Henrique. Que é o Oscar Romero. Não é não, desculpa. O Oscar Romero tá Não o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não toca no jogador. Mas eu só quero mostrar isso por aqui, favor. Mostrar aqui, Neto. É a reação de quem é beneficiado. Então, todo mundo no jogo quer que o árbitro erre, mas erre a seu favor. Né? Então, veja, vamos esperar um dia que o Dorival Júnior vai reclamar da arbitragem, porque aqui ele poderia falar pro árbitro. Mas também, né? Não foi nada, né? Mas também do Roger Machado, olha, é um amuleto pra perder. Sim. Mas por que você não falou no Grenal? Aí vocês não falam, ó, a gente ganhou o Grenal, né? A gente empatou o Grenal, mas não deram um pênalti lá que eu acho que o VAR tinha que ter feito. Mas ninguém, tá tudo certo. Agora, a única jogada que aí tem o Internacional de reclamar é essa expulsão, que não era para segundo amarelo. Não era para expulsar, porque não foi falta. Nada. Então vamos lá. Tem agora, para você, foi falta ou não, Quesada e Marília? Não, né, nessa imagem aí, obviamente que não aconteceu Não, nada. não encosta, Quesada. Agora, a história seria o seguinte, não foi falta e aí teria que ter dado amarelo para o jogador do Corinthians por simulação, né? Não, eu não. Cara. Se quisesse... Porque ele se Ele se ele tem a nítida visão da jogada, sim. Dá amarelo. Pune o jogador do Corinthians por Que já tinha simulação. amarelo e tiver expulsar. É isso. Que já tinha amarelo o Ranieri. Pra você, foi falta ou não, Marília Ruiz? Não, eu acho que não foi falta. Acho que a plástica do movimento com o árbitro atrás da jogada parece que foi falta. Isso. A plástica do movimento. Não acho que ele simulou, porque ele pula o Bruno Henrique. Diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Yuri Alberto contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, que ele dá a perna e o Klaus, ele expulsa o Yuri Alberto. Eu não acho que tem simulação. Acho que não foi falta e acho que a expulsão é exagerada. Agora eu vou lembrar que esse juiz deu qualquer falta o jogo inteiro. Não, tudo bem. Quem poderia ajudar ele nessa observação seria o quarto árbitro, né? Mas que tá do a perna
que teria provocado, Porque lá onde tá o teria juiz, ter ó. provocado o contato, também é encoberto, Olha lá ó, onde tá o encobre, juiz, ó. ó. Encobre, ó. O quarto árbitro está aqui, a perna esquerda do Ranieri encobre Também. a perna direita. Ele Sim, não o tem juiz tá lá condição de atrás, ver. ó. Aqui menos ainda. Olha quantos É. jogadores tá na frente, ó. E vou dizer uma coisa. E a plástica do movimento, ó, o carrinho que ele tenta eu dar, já- parece eu O já- falta. assistente que está aqui tem esse jogador que está no chão Eu já, cobrindo. eu já também a cavei visão. muito pênalti assim. É. Por quê? Porque o cara deu o carrinho, eu largo a minha perna, eu bato minha perna na Sim. perna. Foi o que o Ranieri E o faz. Ranieri faz isso. Ele tenta tocar, e nem é isso ele consegue. Ele tenta Olha lá, chutar, ó. mas ele não consegue chutar. Não e aí ele conseguiu. se joga, que é do jogo. Então vocês aí, é isso que tem que fazer. Ser comentarista, ser apresentador, tem que mostrar aquilo que é verdade. Não querer ter subterfúgios em relação ao VAR, de arrebentar com todo mundo. Agora, eu quero botar a primeira falta do Mateuzinho em cima do jogador, eu não me lembro o nome do menino do Internacional, né? Em relação a onde sai o gol do Memphis Depay. O Mateuzinho foi no Wesley. No Wesley. Não, foi no Wesley? No Wesley. Vamos lá então. Tá, não, essa aí é o lance, é o primeiro... Esse é o primeiro amarelo. Primeiro amarelo. O primeiro amarelo do Bruno. Vamos lá, primeiro amarelo, Aí o segundo. aí o segundo amarelo, e que não foi falta, diga-se de passagem, né? Vamos lá, vamos colocar, não tem problema nenhum não. Tá a jogada. Aí esse é o lance Não, do não, Ramalho. gente, não, Esse aí gente, é o esse é do gol. André Ramalho. Isso daí é o gol. Tudo bem, tá bom, vamos lá, tudo bem. Vai. Esse é o gol que tem a transição de ataque, a bola volta para o campo de defesa e aí se discute. Pô, se não pode. Aí que eu quero saber, Godoy, aí é o Se lance. não, não pode consultar o VAR se foi uma jogada que já teve. Fica só aí, gente, só aí eu quero. Retroagiu para o campo de defesa e tal. Ó, aí vai ficar discutindo. O Ramalho dá o combate ali, não pega na bola. Quem toca na bola é o jogador do Inter, então foi falta do Ramalho. E aí há essa troca de passe. E lá, a hora que a bola está no campo de defesa na ponta direita, a bola volta para o campo de defesa do Corinthians e o Internacional Aí, ó, fica olhando. é até o outro lance, até melhor, falar a verdade, que Outro dá pra ver. ângulo de visão. ó. É outro lance. Pode ir. Esse é o lance, ó. O Aí Godoy- contribui muito os Parou jogadores aí. estarem com chuteiras da mesma cor. Não, só isso, gente. Atrapalha pra caramba, mas quem toca na bola é o jogador do Inter que toca na bola lá. O Só jogador esse do Inter lance eu deu quero. o bico na bola e o Ramalho pega o pé do jogador do Inter. E aí, Foi começo falta. de jogada, falta, gol, bem anulado. Bem anulado, mas aí Tá. entra nessa discussão Tá. porque houve um passe para trás Tá. e aí já mataria a fase Certo. de ataque. Mas daquilo que se vê Mas- o VAR, daquilo que... Não... O Corinthians poderia reclamar porque houve esse recuo Tá. e não deveria ter usado o VAR para uma jogada que iniciou com infração tão Não tem longe. discussão que foi falta, certo, Godoy? Falta. Tá bom. Agora tem outro lance do Roberto aí, do gol do Roberto. Não, então, eu quero o lance do Mateuzinho. Esse Vocês vai não ser falaram o que tinha esse do lance aí pênalti. pra mim? Então vamos lá. Esse é o gol. Esse é o gol. Ele faz Não, mas vamos mostrar o lance pra você do Mateuzinho. Não, gente. É o lance do Mateuzinho da falta do início. Ah, porque você falou que você tinha, então tá tudo bem. Não, tá bom, então vamos lá. Nesses lances pra você, Godoy, na sua opinião, como um dos maiores árbitros desse país. Aí, Tá, vamos lá. Mateuzinho no Wesley, né? Mateuzinho não é. Dá pra voltar um pouquinho pra mim aí? Com tranquilidade, tá tudo certo. Vamos lá. Ó, o Wesley pega a bola primeiro, certo, Godoy? Ó, aí o Mateuzinho vem, dá-lhe uma porrada por baixo, falta. O Mateuzinho atinge primeiro o pé e depois a bola. Isso. Primeiro o pé, Então, depois a explica bola. para todo mundo, Falta. para todo mundo que tá lá no Primeiro sul, pé. para que acha que a gente é clubista, né? Vocês não são bairristas. Nós que somos. Ah, tá bom então. Godoy, analisa do jeito Primeiro que você quiser. pé, falta, aí no início, na origem da jogada. Ele entendeu que não foi falta, que o jogador do Corinthians, Mateuzinho, Não perca seu raciocínio. Se isso fosse ao contrário, se o Internacional, no Beira-Rio, também fizesse isso, o Corinthians não ia reclamar de tudo isso? E muito. E muito. O Internacional ia falar o quê? Não, mas
Não é? Então por que tem que ser? Os erros acontecem. Não é verdade? Então, Godoy, continua aí, por favor. Os erros acontecem. Aí ele não marca a falta aí, tem toda a jogada, prossegue a jogada, sai o cruzamento, torna, né? Resulta em gol. E aí Aonde você vê a falta, Godoy? Nesse momento aí. Na hora que o Wesley dá um tapa na bola de bico, Isso. vem o Mateuzinho e dá um pontapé, que merecia até cartão amarelo pra mim. É uma jogada forte. Não é uma jogada forte. Ele está visando a bola, mas como o Wesley toca primeiro na bola, ele acabou atingindo o pé do adversário. Do André Ramalho, quem toca na bola primeiro? O jogador do Internacional. O André Ramalho vem e faz a falta. Falta! É duro pra nós, corintianos, que tava na rádio, porque você tava perdendo o jogo, depois você empata, aí você faz, volta. Meu Deus do céu. Mas o que vocês aí... O Baldasso, que é um cara incrível, que por sinal, da rádio do Baldasso, você deu 600 mil pessoas. Parabéns, Baldasso. Essa aqui vocês podem reclamar. E muito do Bruno Henrique, porque não foi falta e não era para expulsar. Agora, no geral, o que você enxergou da arbitragem, do VAR? Qual a ideia sua de tudo que aconteceu, Godoy? O Paulo Roberto Zannovelli é um árbitro FIFA. Você é um árbitro FIFA, ele não pode ficar apitando o jogo inteirinho usando o VAR como apoio. Uma ferramenta de apoio. De apoio. De apoio não, ele deixou de apitar. Ele fez ele cometeu um mal muito, mas muito enorme, grande, para a presença do árbitro em campo. Do jeito que ele apitou, não precisa de árbitro em campo, pô. Apita só pelo VAR. A verdade, ele terceirizou a função pro VAR. Ele transferiu por favor, a responsabilidade. Pode falar, Marília, e Quesada também entra nessa discussão, porque o Godoy é ao concurso, cara. Nesse lance, o Mateuzinho tomou o amarelo. Quando ele vai nesse lance que ele tomou? Ele toma o amarelo. Mas ele não tomou pela falta, Marília. Ele tomou pela expulsão, pela reclamação. Não. Ele volta, ele dá a falta no Wesley e o jogo volta daí. Será? Ele tomou o amarelo pela falta. Tá, tudo bem. Você tá falando... Puniu corretamente. Quesada... Não, dos dois lances, qual que é a sua ideia? Não, entre mortos e feridos, ou seja, houve um erro no jogo. Que foi ter dado o segundo cartão amarelo pro Bruno Henrique. A única coisa errada. Eu acho que ele errou várias vezes, por exemplo, ele deveria ter marcado, o lance é na frente dele, e ele deveria ter marcado a falta do André Ramalho. Mas a determinação... Mas você viu o que ele fez? Você lembra? Falou que mandou levantar. Ele falou, vamos pro jogo que não foi nada. E aí, como o Godoy salientou aqui e explicou, e eu fui ler novamente, porque cada hora eles mudam uma vírgula e melhora ou muda a determinação. A fase de ataque começa quando a bola está... A jogada, a posse de bola é retomada e, de fato, você consegue perceber uma troca de passe que leva para aquilo. O Corinthians retoma a bola aí, a bola volta para o campo de defesa e começa de novo. Tá, então, nesse caso, não poderia ter rebobinado tanto. Isso é uma coisa que eu acho que está errado. Mas é a regra. Mas a verdade, tudo bem, nem toda a regra é feita, Marília. Não, a gente sabe. Não, eu concordo com você. Eu gostaria que nem fosse revisto, que nem tivesse VAR. Exatamente. Eu acho que o jogo não fica... A escolinha do professor Rodrigo Sintra, que teve 2 semanas atrás, o Godoy, sabe? E eu acho que o árbitro do jogo de ontem é péssimo, porque aí ele resolveu levar a cabo tudo que o Rodrigo Sintra falou para ele. O que eles falaram? Olha, não marca qualquer faltinha. Olha, não queremos mais tanta intervenção. Olha, não é para marcar qualquer coisa. Aí o que ele fez? Ele não marcou qualquer coisa. Só que o cara do VAR marcou qualquer coisa. Aí ele chamava. Aí quem apitou o jogo foi o VAR. Nesse lance, eu não sei se a gente tem, mas na falta do André Ramalho, o árbitro está do lado. Não, e ele não pediu porque ele não quer. E ele tem a visão dele como árbitro. Ele pega e fala, vamos, tira a gente aí, gente. Abre aí. A interpretação dele abre aí. Pode tirar tudo. Segue o jogo. Isso, pô. Olha lá. Aí ele fala, segue o jogo. Na bola. Na bola. Ele não faz isso? Na bola. Aí sai a jogada pra ver o gol, não vem? Aí o VAR vai, ô meu irmão, não foi na bola. Na origem da jogada. No início que o Corinthians... Fica Toma com a posse, não da jogada. Tudo bem, mas vamos lá. Não, deixa eu só terminar isso. Pelo Corinthians, houve falta. Isso. Aí, mas pro árbitro, foi uma jogada normal, não foi? Sim. Vamos supor. Aí ele vai lá no... Não, pra mim foi normal. Mas eles não têm competência pra isso. Pode falar, Quesada. Não, eu não vou discutir a ruindade do árbitro. A questão toda é a correção. O VAR foi usado para corrigir. Sim. Aconteceram as 2 faltas nos lances de 2 gols anulados pelo Corinthians. Corrigiu. O erro do árbitro foi ter marcado uma falta que não existiu pra mim, do só Bruno isso. Henrique
Pra mim, no jogo, É isso. que tem essa... Porque os caras tomaram de 4, é DVD da casa, vocês perderam, e não sei o quê. Pra mim, só teve esse lance. O Inter reclama de duas situações. Que é o pênalti lá do Wesley. Não, o do Wesley também já ficou... Não foi nada. O Wesley é o primeiro a fazer a falta. Isso, ele puxa. Não, ele coloca o braço no peito do Yuri. Tá, depois a gente mostra isso, Godoy. Mas o que o Inter reclama é o primeiro cartão na comemoração de gol do Yuri, que ele vai na torcida e não toma cartão. Mas aí o Internacional também... Não, aí ele é faz muito chato, o segundo. velho. Não, mas aí ele faz o segundo e tira a camisa. Pro Inter, se ele toma um cartão amarelo... Mas se ele toma o primeiro amarelo, ele não tiraria a camisa no segundo, pô. Então é uma reclamação... É uma muleta, né? É uma reclamação que não tem muita sustentação, porque mas se ele toma o primeiro, ele não faria o segundo. Ou seria burro de fazer o segundo. É fato. Né? Só o erro do Bruno Pra mim, Henrique. só tem o erro pro Internacional, e que é muito prejudicial ao Internacional, que estava jogando bem. Quando você expulsa o Bruno Henrique, você perde o jogador. Aí, meu irmão, vocês têm o direito de reclamar até o final da vida, como no DVD. Agora é o seguinte, tem um lance que eles botaram no X, botaram no Instagram, em relação ao pênalti que eles estão falando que teve em relação do Yuri Alberto em cima do Wesley. A gente tem aí esse... Dá pra rodar? Vamos lá. Godoy, antes de falar do lance, fala pra gente o que você pode falar em relação desse lance que eles estão reclamando. Tá aí agora, quer ver? Não sei qual que é. É esse aí, vai. Virou Alberto com Wesley. Vamos lá. Vamos deixar todos os ângulos que nós temos desse lance aí. Só isso aí eu quero. O primeiro jogador que coloca o braço é o Wesley no peito do Yuri Alberto. O Yuri Alberto trava o braço dele. Nesse momento que o Agora Wesley, você vai ver bonito. Vai colocar colocou o braço lá no peito. E puxou. Aí o Yuri travou o braço. Ele cai, no momento que ele tá caindo, ele ainda segura na camisa do Yuri Alberto. Tá lá. Colocou o braço, lá. Ele puxa. Puxa a camisa do Yuri Alberto. Foi falta do Wesley. Certo? O primeiro a colocar... só vocês enxergarem sem ser torcedor. O primeiro a colocar... Olha lá. Botou o braço. Colocou o braço, aí depois... Puxa a camisa e faz a falta. Você descontra. Não, mas foi o que eu... Os caras estão disputando a bola. Colocou o braço no peito, primeiro coloca o braço no peito, aí e a hora puxa, que tá descendo, ainda puxa a camisa. Pra você, foi pênalti? Não. Pra você, foi pênalti? Pra você, foi pênalti? Não. Tem que marcar a falta, a primeira falta. Quem faz a primeira falta, aí, ó. Quer ver, ó. Botou. Veio. Olha lá. Colocou o braço lá em cima e o Yuri travou. Vocês podem fazer o que quiser. Lance pedir pênalti nisso, Não, tudo bem, mas aí, quando você perde o jogo, você toma 6 gols, você toma 4 que valeu, mais 2, o Yuri Alberto fez 4. Aí a reclamação é pra... Aí você pega pelo em ovo. E aí tá tudo certo, tá tudo bem. Porque se fosse com o Internacional, que tivesse tido 2 gols anulados no Beira-Rio, da forma que foi do Corinthians, meu irmão, o mundo tinha acabado. E é assim com todo mundo. Com o Corinthians é assim, com o Palmeiras é assim, com o Vasco é assim, com todo mundo. Godoy, o que mais você viu do jogo que você pode orientar todos nós aqui? Em termos de orientar vocês... Mas é verdade. Se alguém for apitar jogo, não deixa, fala para não apitar do jeito que o Paulo apitou, não. Porque ele deixou de apitar sem o VAR, né, e não soube apitar com o VAR. o Yuri Alberto, depois dos 3 gols de sabadão aí em cima do seu ex-time Internacional, a lei do ex foi forte, poderia ter sido 4, ele se igualou aí junto com o Romero no posto de maiores artilheiros aí da Neoquímica Arena. Os dois aí possuem 43 gols e agora ocupam ali o topo da tabela. Estão ali praticamente isolados na liderança. Os dois com 43 gols. Em seguida vem Roger Guedes com 31, Jô com 30 e Jadson fechando o top 5 ali com 24 gols. E aí, na sua opinião, ao final da passagem de Yuri Alberto e Romero, ao final do ciclo dos dois com a camisa do Corinthians, quem será que vai se manter como o maior artilheiro isolado aí da Neoquímica Arena? Deixa aí nos comentários
E o chororô continua, né, fiel? Um pouquinho antes aí do Corinthians soltar os bastidores aí dessa vitória, desse amasso do Coringão sobre o Internacional, que já lançaram lá no YouTube da Corinthians TV, tá top. Olha aí o que tá chegando, eles colocaram aqui no X antes de soltar os bastidores aí dessa vitória do Coringão, dando aquela cutucada, né, dando aquela aloprada aí no Internacional e colocando aí mais uma partida, mais um chororô aí dos chorolados no DVD. Aí, ó, Corinthians, DVD, bastidores da vitória e nada mais do que colocar o Yuri Alberto ali na capa. Então você aí que é internacional, você aí que é chorolado, já adquire o seu aí no site do Corinthians e nas maiores lojas do maior do Brasil, porque o choro é livre. Se você gostou desse vídeo aí, fiel, já fortalece com aquele like de sempre. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho, coloque a opção todas, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, o YouTube não avisa que tem vídeo novo aqui no canal. Então, até você colocando as notificações, é difícil dele te avisar. Imagina sem colocar. Então, já coloca aí todas as notificações para você não perder nada. Até o próximo vídeo. Eu sou o Luan. Valeu!